Fala galera, tudo bem? Hoje mais uma aula sobre clima. Vamos lá. A gente viu na aula passada a diferença entre previsão do tempo, né, entre tempo e clima. Tempo seria então a condição, uma condição mais localizada, num espaço de tempo mais curto, e clima seriam as condições daquele local num tempo maior. Então, clima, condições atmosféricas que caracterizam uma região em um longo período. Clima, a gente pode considerar o clima das 4 estações do ano. Quais são as referências, né, dessas temperaturas, umidade do ar e etc. naquele período. As influências são a temperatura, a umidade e a pressão. Então, se a temperatura é elevada ou é mais baixa, a umidade, a pressão atmosférica, lembrando, pressão atmosférica é a pressão do gás atmosférico exercido sobre a superfície terrestre. E também a gente tem as alterações humanas nos ecossistemas alterando esses fatores. Então, a latitude e a altitude, elas são importantes para a gente entender um pouquinho dessa variação da temperatura, né? Então, quanto menor a latitude, maior a concentração da energia solar. Quanto maior a altitude, menor a nossa temperatura. Lembrando, né, que a linha do Equador é a nossa linha zero. Conforme eu vou aumentando, eu vou me aproximando dos polos. Então, quanto menor a latitude, quanto mais próxima à linha do Equador, maior a incidência dos raios solares. Então, a temperatura vai ser mais alta. Quanto maior a altitude, menor a incidência dos raios solares, menor a temperatura. E também a altitude aqui, né? Quanto maior a altitude, mais longe do nível do mar, também menor a nossa temperatura. Quando a gente fala de vegetação, o que ela tem a ver com o clima de um local? Quanto maior a quantidade de vegetais, maior a umidade relativa do ar pela transpiração desses vegetais. Então, ela atua como uma barreira, dificultando a passagem dos raios solares. Então, o raio solar ele não atinge diretamente o solo como nas cidades com pouca vegetação. Então, o clima ele mantém mais ameno, tá? Então, quando a gente tem uma concretagem, né? A gente tem mais asfalto, mais concreto, menos vegetação, mais facilmente os raios solares chegam ao solo, aumentando um pouco essa temperatura e modificando o clima daquela região. Circulação atmosférica dos oceanos e continentalidade. O que isso tem a ver com o clima do planeta? Então, a circulação atmosférica, ela é influenciada pela rotação do planeta. Então, circulação atmosférica é a circulação de ar pelo nosso planeta. E como que ela acontece? No hemisfério norte, no sentido horário, no hemisfério sul, no sentido anti-horário, definido pela pressão do ar atmosférico, aí, dos gases atmosféricos. Essa circulação contribui para que o calor dos trópicos ele seja espalhado um pouquinho aí pelo planeta, né? Eles vão ser distribuídos para regiões de maior latitude. Lembra que a gente tem maior incidência dos raios solares aqui na região equatorial e essa circulação de ar faz com que esse calor seja distribuído um pouquinho aí para o restante do planeta. As correntes oceânicas, elas vão interagir com essas correntes atmosféricas e definindo áreas chuvosas e secas. Então, a circulação dos oceanos, ela também é orientada pela circulação atmosférica, né, pela circulação do ar, e ela vai definir as áreas que vão ser mais chuvosas e as áreas que serão mais secas do planeta. Aonde a gente tem maior ocorrência de chuva, onde a gente tem as águas quentes. Então, aqui onde tem
a parte vermelhinha aqui é a parte mais quente, então áreas próximas a ela serão mais chuvosas. Onde a gente tem a água mais fria, eu tenho menor quantidade de chuvas. A continentalidade, ela está relacionada a locais distantes de mares e oceanos que sofrem menor influência dessa circulação dos oceanos. Portanto, eu tenho uma variação diária de temperatura e uma baixa umidade. Se eu tenho pouca chuva, eu tenho uma umidade mais baixa. E vamos falar um pouquinho sobre os climas no mundo. O clima tropical é um clima de temperatura elevada o ano todo e alto índice de precipitação anual. Precipitação, quantidade de chuvas. Um exemplo é a maior parte aqui do nosso território brasileiro. O clima árido é um clima de baixa precipitação anual. Então, eu tenho um período maior de secas. O exemplo é o oeste dos Estados Unidos. Clima temperado, onde eu tenho verão e inverno com características bem definidas. Então, lembra que a gente viu lá na primeira aula sobre as estações do ano, que eu tenho um verão com temperaturas elevadas e alto índice de chuvas. E no inverno, temperaturas mais baixas, com uma umidade relativa do ar mais baixa também, um período mais seco. Um exemplo é o sul do Brasil. No sul do Brasil, a gente tem essa característica de verão, inverno, outono, primavera bem definidos. Então, esse é o clima temperado. O clima continental também tem as estações do ano bem definidas, com inverno bem rigoroso. Um exemplo é o norte do Canadá. Então, um inverno bem rígido, bem frio, chegando até a nevar muitas vezes. E o clima glacial são as menores temperaturas. Um exemplo são os nossos polos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E vamos falar um pouquinho das alterações climáticas. Então, a gente viu aí que tem o clima tropical, clima árido, temperado, continental, enfim, glacial. Mas o que pode alterar esse clima dessa região? Essa alteração ela é influenciada 100% pela ação humana. O ser humano é o único ser vivo capaz de modificar o meio ambiente drasticamente, né, de maneira muito drástica. Então, quando a gente viu que áreas com maior vegetação, eu tenho uma proteção do solo, a temperatura ela vai se manter mais amena porque o solo não vai esquentar tanto. Então, o primeiro efeito, né, da ação humana está relacionado à intensificação do efeito estufa e o aquecimento global. Por que eu falei intensificação do efeito estufa? Porque o efeito estufa é um efeito natural da Terra. Os gases atmosféricos, né, como o gás carbônico, e entre outros gases, mas principalmente o gás carbônico, ele forma uma barreira que não deixa o calor se dissipar, o calor ir embora. Então, ele funciona como um cobertor na Terra, mantendo a sua temperatura. Se não existisse esse cobertor, a temperatura, à noite, ela cairia demais, não favorecendo a vida terrestre. Então, esse cobertor, né, esse efeito estufa, ele faz com que a Terra permaneça com temperaturas controladas, favorecendo a vida. Quando a gente intensifica esse efeito, a gente está aumentando a quantidade de cobertores. Como se num dia quente eu dormisse com 3 cobertas. Então, eu estou intensificando o calor que fica ali dentro. Então, os efeitos das ações humanas intensificam o efeito estufa, que vão, consequentemente, para um fenômeno chamado aquecimento global, onde as temperaturas médias terrestres estão se elevando. Então, a gente está mudando o clima, aonde uma temperatura numa região que ficava em torno, por exemplo, de 22 graus, agora fica em torno de 23 graus.
Ah, professora, mas 1, 2 graus, o que é isso? Para nós que moramos aqui num país de clima mais tropical, a gente não sente tanto, mas lá nos climas, principalmente nos polos, a gente tem 1 grau, pode ser consequência de derretimento de geleiras e outros problemas que podem se agravar. Esse efeito estufa, então, essa intensificação do efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global, ele vai se dar pelo aumento de poluentes, desmatamento, como eu falei, né? Onde tem vegetação, a gente tem proteção do solo e menor aquecimento desse solo, mas onde eu não tenho vegetação eu vou aquecer, e um fenômeno chamado desertificação, né? Onde eu tenho aumento de áreas mais secas, porque a umidade desse local ela é mantida pela vegetação. Então, não tendo a vegetação, eu vou transformar uma área que era de floresta em, às vezes, um deserto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, principalmente que a ação humana ela é extremamente prejudicial na questão do clima. Ela vai influenciar e pode mudar completamente o clima de uma região. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima.